Mas voltando para nossa seleção, a nossa seleção precisa mudar. É uma geração perdedora. A seleção brasileira, ela me parece muito o São Paulo. Eu tô votando, vai fazer merda. O São Paulo. O quê? A seleção, trazer treinador estrangeiro, vai fazer merda, eu só vou ficar aqui batendo pau. Meus amigos, a derrota da seleção brasileira no início da semana tem gerado muita revolta, principalmente em comentaristas esportivos e jogadores. E, cara, essa indecisão que tá rolando lá com a CBF, essa indefinição, tá tendo aí algumas críticas por parte da mídia, e eu trouxe aqui algumas delas e também o que o Jorge Jesus falou sobre treinar a seleção brasileira. Então, meu querido, antes de eu te mostrar tudo isso, não esquece de deixar aquele likezão que é extremamente importante pro canal crescer. Também se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações dos vídeos que eu trago aqui quase todos os dias. E também, cara, eu recomendo muito que, se você gosta de fazer uma rendinha extra com futebol, você clique no link que tá aqui no comentário fixado e conheça a Stake. Cara, além deles terem odds muito boas, as melhores do mercado para Champions League, por exemplo, você aí, com o bônus aqui do canal EA Clan, tem simplesmente 200% de bônus no seu primeiro depósito. Ou seja, você cria sua conta, coloca R$100 usando aí o meu código e você simplesmente fica com 300. Se você coloca 300, fica com 900. Então não deixe de criar sua conta na Stake, principalmente você que gosta aí de bet e tudo mais, beleza? Há uma divergência na situação. Técnico estrangeiro, seja quem for. Não, Guardiola, esquece que Guardiola não. Mas vamos, Ancelotti, que é pra gente poder ter uma referência. Pronto. Ancelotti, com o perfil que a gente conhece como é que ele é. Nilson César, se vier o Ancelotti, ele chega até a Copa? Chega até a Copa e com chance de ganhar. Claro, porque a eliminatória, se eu for lá e você treinar a seleção, nós vamos chegar até a Copa. E você, Vamp? Não só Ancelotti, qualquer um, Flávio. Vai ter uma Copa América até a Copa do Mundo. É o único torneio que vai ter aí pra gente questionar o treinador. Se perder a Copa América pra Argentina, tudo bem, mas perder pro Uruguai, pode perder pro Uruguai numa tarde ou numa noite, pra uma Colômbia, qualquer treinador, por isso que eu sou a favor do treinador brasileiro. Uma coisa a gente tem que concordar aí com o Vampeta: se trouxer um técnico gringo, provavelmente ele vai se manter mais tempo no cargo, principalmente se você analisar como que funciona aí o futebol europeu, né? Não tem muito essa troca absurda de técnico, tanto que o que rolou com o Manchester United nos últimos anos é quase um escândalo lá na Premier League, porque eles trocaram muitos técnicos em poucos anos. Então, se um Ancelotti, um Conte, um Pochettino vier aqui pro Brasil, eles com certeza vão ter uma cláusula onde fala que eles vão ter que ficar no mínimo, sei lá, 2, 3 anos. E se for um técnico brasileiro, ou pelo menos que atua aqui no Brasil, como por exemplo o Abel Ferreira, pode ser que não tenha aí essa possível cláusula de ciclo, né? E uma coisa que o Vampeta disse, que eu sei que muita gente discorda, é que um técnico de fora não vai olhar para os jogadores aqui do Brasil. E uma das pessoas que discordam dele é o Mauro Betting. Saca só o que ele falou. Por isso eu defendo a tese que, se vier a ser um europeu, ele pode continuar morando lá. E até uma questão para jogar pra galera e pra imprensa, pros picadinhos da vida, e da morte também, não ficarem berrando. Fica 10 dias aqui, vem um Fla-Flu, um Grenal, beleza, mas o que é legal é ele ver o Wolfsburg e Hertha Berlim, cara, porque a maioria dos caras estão lá, inclusive os nossos adversários. Ele não precisa estar aqui, bota 3, 4 grandes auxiliares que vão estar vendo, conversando, qualquer coisa ele vai ver um jogo no interior de São Paulo, do Rio Grande do Sul, e beleza, não precisa. E no mundo hoje você vê o mundo inteiro pelo celular, assim, você não precisa estar aqui. E no caso, se for o Ancelotti do Real Madrid, pô, não vai tirar que nem as bobagens que a gente falava, a patota do Tite. A patota do Real Madrid, o cara convoca o Vinícius Júnior, o Rodrigo Militão. Porra, e convocaria o Casemiro se não permitir. E essa questão de que técnico europeu só levariam jogadores que jogam na Europa, deu o que falar nesse programa. Se liga no que o Bruno Formiga falou. É um cara que já escreveu sobre, já falou sobre. Eu acho que ele consegue distribuir muito bem em quem ele confia. Mas ele confia em alguns, porque senão é impossível trabalhar. Se você não tiver a convicção de que nesses aqui eu confio e com eles eu vou, mas uma coisa é você confiar, outra coisa é você brigar com a imagem, né? Um cara que você confia tiver horroroso, entregando toda hora, não tem como bancar. Alô, mas você Filipão, consegue, Henrique em 2014. Mas você consegue recuperar, você consegue apostar. Então, assim, eu acho que o Ancelotti vindo, sensível como ele é e bom líder como ele é, pelo que ele já disse, pelo que eu já li, inclusive do livro dele próprio, eu acho que ele poderia, num momento ou outro, abrir umas portas aqui.
Uns 2 ou 3. Que eu acho que essa porta vai ser bem menor caso ele seja um técnico que já esteja trabalhando no futebol brasileiro. Eu acho que ele iria e seria importante ver o Ancelotti no Maracanã, no Allianz, no... Não, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Tende a acontecer. Tem que acontecer. Porque é uma ruptura histórica. Demais. Muito grande. Eu é não uma pode ser mudança obrigado de a morar curso lá. muito grande. Eu acho que se for um Ancelotti, eu acho que ele vai convocar jogador daqui, sim, mas com o perfil europeu. Exatamente, com o perfil de alguém que ele olhasse e falasse, ó, se eu tivesse no Real Madrid, eu ia mandar o Real vir buscar esse garoto. Ou como se eu tivesse com o Endrick agora, acho que o Endrick acho que passa até, não sei nem se passa pelo Ancelotti. Eu acho que passa mais pelo Florentino, porque ele fez isso aí, mas enfim. Mas acho que ele viria com um perfil assim, se eu tivesse no Bayern de Munique, o Bayern ia olhar um garoto ali de 21, falar, pô, esse cara aqui precisa lapidar, acho que ele convocaria assim. E que aí perde para um jogador do tipo Veiga, por exemplo, que é um ótimo, tem jogado muito aqui, mas não é um jogador até pela idade, até pelo perfil e tudo, o momento que explodiu, eu não sei se esse cara vai para um time de primeira prateleira na Europa. Então eu acho que a convocação teria mais esse perfil dos que estão aqui. Cara, esse ponto é interessante, né? Porque numa dessa ele chama de repente alguém que bate o olho e chama a atenção, que aqui a gente, né, de repente não dê tanta moral, e que aí talvez o trabalho do Andrei ajude de fato. Da vida. O trabalho do Andrei, talvez o trabalho do Ramon nesse jogo ajude bastante. Porque você já chamou um Vitor Roque, já chamou um Andrei, já chamou um Arthur. Então talvez esses jogadores que o Ancelotti batesse e falasse, já tem ali pelo menos uma passagem pela seleção brasileira. Talvez nisso ajude, porque eu acho que seria mais. Se vem o Abel Ferreira, que já tá aqui, eu acho que seria o contrário. Ele chamaria jogadores que ele sabe que estão rendendo no momento, independentemente de serem jovens ou não e tudo. Eu acho que, por exemplo, aí, para não pegar Veiga e Rony que estão com eles, mas, por exemplo, eu acho que um Pedro teria muito mais chance de ser chamado pelo Abel Ferreira do que pelo Ancelotti, por exemplo. Nesse ponto eu tô muito com o Muricy, assim. Seria maravilhoso, acho que ter o Ancelotti aqui por tudo que agrega e tal. Mas o Muricy, quando falou com a gente no último lance, ele deixou muito claro, né, cara? Eu sou a favor do melhor do país assumir, estrangeiro ou não. E ele falou, quem é o melhor do momento? O Abel. Eu acho que seria o Abel. Eu não sei se o pacote Abel, a CBF, enfim, quer. Porque o Abel é um cara muito intenso, expansivo, tá? E aí isso aí é muito bem questionável, né? Porque quando o Filipão assumiu, realmente era um amor de pessoa à beira do campo. O Luxemburgo era um amor de pessoa. O Mano Menezes era um amor de pessoa à beira do campo. Eu questiono muito isso, né? Eu questiono muito isso. De todos os últimos técnicos, o único que não tem esse perfil explosivo à beira do campo se chama Carlos Alberto Parreira. Só. Dá pra ver que a decisão da CBF não vai ser fácil. Mesmo que seja o Ancelotti o escolhido, ainda vai ter gente torcendo o nariz. Até por isso o técnico italiano aí não é o único cogitado. Na verdade, de acordo com alguns jornais, Diniz e Jorge Jesus estariam na disputa. E eu concordo com você, Tirone. Se não for Ancelotti dessa trupe, vai soar como o Valdemar. Então eu entendo quando o Trajano fala do Diniz, porque o Diniz é o único brasileiro com condições mínimas de assumir a seleção brasileira hoje. Não tem outro nome, você pode cavocar aí, não vai ter. Bom, querendo ou não, o ex-técnico do Flamengo é muito cogitado e parece que o nome dele tem crescido cada vez mais no cenário aí do possível novo técnico da seleção. Ainda mais que o contrato dele com o Fenerbahçe está se encerrando. E a questão que fica ele tá pensando na seleção brasileira ou nesse momento que o Flamengo tá passando por conta de Vitor Pereira? E uma possível resposta a respeito disso saiu ainda essa semana. Confere aí. Vem como informação do jornal Record de Portugal. O ex-goleiro Júlio César, o goleiro da seleção brasileira, embarcou para Lisboa como representante da CBF para negociar com Jorge Jesus. Falando que eles iam apressar a coisa. Eu falei ontem aqui, né? Se o Ancelotti falar não, vai ser o Jesus. Talvez ele não queira esperar o Ancelotti também. Não é informação nenhuma. Falando que eles iam. Eu não tenho informação, uma dedução meio lógica até. Eu acho que o Ancelotti não vai largar o Real Madrid. Ela falou assim, ele pode sair do Real. Se ser campeão, ele fica. Eu acho que mesmo sendo campeão, o Ancelotti não fica no Real Madrid. Eu acho que ele não aceita vir para a seleção brasileira.
Eu também acho que não, mas e o Jorge Jesus aceita. Sim. Na hora, tudo que na hora. Por isso que o Jesus tá cavando o lugar. Por isso que pra mim foi uma dedução lógica, não tem informação nenhuma sobre isso, mas eu falei ontem no Canelada e hoje no pré-jogo que se o Ancelotti não aceitar, eu tenho quase certeza que vai ser o Jorge Jesus, porque a CBF ela decidiu que vai ser um estrangeiro. Quem diria, né, meus queridos? Jorge Jesus, depois aí de anos longe do Flamengo, sendo um dos principais nomes a serem cogitados pela CBF. Longe de mim querer tirar o mérito do Jorge Jesus, mas para a seleção mais vitoriosa de todas as Copas não ter um técnico decente? Não que o Jorge Jesus não seja decente, né? Mas temos que admitir que o único trabalho realmente incrível dele foi no Flamengo. Até porque excelência mesmo a gente consegue em poucos técnicos do mundo, como o Guardiola, que ganha tudo, o Klopp, que fica na sombra, entre aspas, do Guardiola, mas também tem um resultado absurdo há muitos e muitos anos, entre outros, como o Ancelotti, que já venceu basicamente tudo que ele conseguia. E o que tá botando muita lenha nessa fogueira, por assim dizer, é a declaração que o Jorge Jesus deu há algum tempo atrás a respeito da seleção. Bom, isso é um facto. Como treinador, sempre pensei logo no início da minha carreira e hoje continuo a pensar assim. Só que o início da minha carreira de treinador não é a mesma coisa que hoje. Hoje sou eu que escolho quem quer treinar. Hoje eu é que escolho quem quer treinar. E portanto, quando eu comecei a carreira não era tão bem assim. E face a essa pergunta, a seleção do Brasil, você sabe melhor que eu, nunca nenhum estrangeiro treinou a seleção do Brasil. Penso que também não vou ser eu. Agora qualquer treinador do mundo que estava a treinar a seleção do Brasil. E eu vejo que tem muita gente também defendendo aí o Abel Ferreira na seleção, inclusive até corintiano. Olha o que o Neto disse. Esse cara, o Abel Ferreira, vocês têm que ter a humildade, eu como corintiano e todos os corintianos, São Paulinos, sem ser o palmeirense, vocês têm que ter humildade de saber que esse cara revolucionou a forma de tratar jogador. Ele revolucionou a torcida do entendimento dela não ficar brava com um ídolo quando ele tira. Ele revolucionou como se dirige o clube. Esse cara é um monstro. Essa a gente pensar também se esse não é o lado corintiano dele, querendo que o Palmeiras perca um dos seus melhores técnicos da história, né? Tem essa possibilidade. E eu acho que tem apenas uma coisa que é unanimidade entre jornalistas, repórteres, fãs e torcedores da seleção, é que ninguém quer que o Ramon Menezes continue. Principalmente depois daquele amistoso contra Marrocos, que, lógico, primeiro trabalho dele, mas foi triste, hein? Pois é, meus queridos, os bastidores da seleção tá simplesmente pegando fogo e eu acho, particularmente, que o Ancelotti vem. Mas e você aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. E meus queridos, é muito importante que você ative o sininho, porque assim você vai receber notificação dos vídeos que eu trago aqui sempre e, lógico, vai ser também notificado quando a seleção, enfim, mudar o seu treinador. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo e fui!